Olá, ser de luz! Estamos aqui ao vivo pelo Instagram da Rádio Luz Radiônica para esse encontro incrível com nosso querido professor Carlos Magalhães. Hoje, 15 de junho, estaremos trazendo Chá com os Anjos. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta e quiser trazer para nós, entrar aqui ao vivo conosco, é só você estar aqui participando com a gente, é só me pedir aqui, tá? Nessa parte de baixo aqui. E aí você vai entrar ao vivo comigo e com o professor Carlos Magalhães para fazer sua pergunta, saber as mensagens dos nossos queridos anjos. E se você quiser também fazer alguma outra pergunta para o nosso professor Carlos Magalhães, sinta-se à vontade. Daqui a pouquinho ele entra aqui conosco e aí a gente vai ver qual vai ser a metáfora no dia de hoje. Logo depois, ele vai trazer as cartas do Oráculo dos Anjos e se você quiser participar, dar aquela vontade de vir aqui e fazer sua pergunta, trazer sua dúvida, se você quiser saber respostas das mensagens dos anjos, é só você clicar aqui embaixo, tá bom? Lembrando que logo depois nós temos lá na rádio web o campo meditativo com a nossa querida Ekamitra Rejane Schneider. Então é só você entrar lá, você pode fazer pelo Zoom, né? Se quiser participar ao vivo com ela lá, você vê aqui no post, né, da nossa rádio, ou você entra aqui no link da bio, no campo meditativo. Logo depois daqui a gente já vai para lá, tá bom? Mas assim, não deixe de fazer essa incrível prática da meditação. A Luísa já entrou aqui, Luísa Parreiras, boa noite, seja bem-vinda. Eu vou ver se o Carlos Magalhães já está aqui conosco, para poder convidá-lo. Você está me escutando direito? Tá baixinho? Como é que tá? Você pode falar para mim, por favor? Que aqui a gente não tem aquele retorno, né, normalmente. Então, se puder falar. Deixa eu ver aqui. Tá ótimo. Ah, então tá bom. Gratidão, Luísa. O Carlos Magalhães já assinou aqui para mim. Daqui a pouco ele já entra. Olá, meu querido. Olá, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, como você está? Tô Há bem. quanto tempo? Ah, só faz uma Tá bom. semana. É, parece que faz mais, né? Parece mesmo. E o que que você me conta de novo, querida? Ah, essa semana aqui foi incrível. Segunda-feira eu fiz 13 anos de casada. Parabéns, Gratidão. parabéns. Que perdure por 13 multiplicado por 100. Opa, com certeza. Se for puxar meus Só avós, aqui, os meus avós só aqui, né? ficaram casados, sabe Ah, quanto tempo, Carlos Magalhães? não. 74 anos.
Nossa, 74. É uma vida, né? Uma vida. Minha avó tinha 96 anos e a minha avó tinha 95. Só não completou nos 75 porque, né, não era. Meu avô faleceu depois, né? Depois de uns meses. Mas o importante É, é, né, aquela egrégora sim, da felicidade, do amor, da família unida. É isso que importa. A sim, celebração em sim, si todos os dias. com certeza, com certeza. É, mas é bastante tempo, né? 75 anos é muito tempo. 74, 75 anos é muito tempo, né? Sim. E o que que nós vamos fazer hoje aqui? O que que você sugere Hoje eu, antes do oráculo? hoje eu gostaria que Tem alguma você pergunta? contasse uma metáfora. Não sei, uma metáfora que você sente assim no seu coração que você precisa falar. Qualquer uma, você escolhe. Tá. Tem uma metáfora, antes da gente partir aqui para o nosso oráculo, né? Uhum, Tem uma metáfora que eu vi essa semana, é, e eu acho que ela traz bastante consciência. uhum, E eu vou ler então aqui para todos essa metáfora. É uma metáfora que vai trazer bastante consciência, né, para quem se permitir refletir sobre isso, né? Essa metáfora, ela se chama uhum, A Águia e o Pardal. A Águia e o Pardal. O sol anunciava o final de mais um lindo dia. E lá, entre as árvores, estava Andala. Andala era um pardal que não se cansava de observar Ian, a grande águia. O seu voo preciso, perfeito, enchia os olhos de Andala de admiração. Andala sentia vontade de voar como a águia, mas não sabia como poderia fazer isso. Sentia vontade de ser forte como a águia, mas não conseguia ser assim. Todavia, não se cansava de segui-la por entre as árvores para vislumbrar tamanha beleza da águia. Um dia, estava a voar por entre a mata e observando o voo da águia, e de repente a águia sumiu da sua visão. Voou muito mais rápido. Para reencontrá-la, Voou muito mais rápido para reencontrá-la, mas a águia havia desaparecido. E o pardal não conseguiu reencontrar a águia. Foi quando ele levou um enorme susto. Deparou de uma forma muito repentina com a águia bem na sua frente. Tentou conter o seu voo, mas foi impossível. Acabou batendo de frente com a bela águia. Caiu desnorteado no chão e, quando voltou a si, pôde ver aquele pássaro imenso, a águia Ian, bem ali, do seu lado, observando o pardal. Sentiu até um calafrio no peito. Suas asas ficaram arrepiadas e pôs-se em posição de luta. A águia, em sua calma e quietude, apenas olhava o pardal de cima a baixo, calma e mansamente. E com uma expressão muito séria, Ian perguntou ao pardal: Por que você está me vigiando, Andala? E o pardal respondeu: Ian, eu queria ser uma águia igual a você, mas o meu voo é muito baixo, as minhas asas são muito curtas, eu vislumbro pouco e vislumbro muito pouco por não conseguir ultrapassar os meus limites. É como você se sente, meu amigo, sem poder desfrutar, usufruir de tudo aquilo que está além do que você pode
alcançar com as suas pequenas asas? Perguntou a águia. Sim, eu sinto tristeza, uma profunda tristeza. A minha vontade é muito grande de realizar esse sonho. O pardal olhou para o chão e disse: todos os dias eu acordo muito cedo para ver você voar, para ver você caçar. Você é única, você é maravilhosa, magnífica, você é tão bela, e eu passo o dia inteiro te observando. E a águia lhe perguntou: mas tu não voas? Ficas o tempo inteiro a me observar? Sim, a grande verdade é que eu gostaria de voar igual a você, mas as suas alturas são demasiadas para mim. Eu creio que não tenho forças para suportar os mesmos ventos, onde, com tanta graça e experiência, você corta harmoniosamente. E a águia então lhe disse: Andala, tu bem sabes que a natureza de cada um de nós é diferente. E isso não quer dizer que tu nunca poderás voar tão alto quanto uma águia, mas primeiro precisa ser firme no teu propósito e deixa que a águia que vive em ti possa te dar rumos diferentes aos teus instintos. Se abrires apenas uma pequena fresta para que esta águia, que já está em ti, possa te guiar, esta te dará a possibilidade de voares cada vez mais alto, tão alto como eu, mas tu precisas confiar, ter fé e acreditar. E assim a águia preparou-se para levantar voo, mas voltou-se novamente ao pequeno pássaro, que a ouvia atentamente, e lhe disse mais uma coisa. Andala, só mais uma coisa. Nunca poderás voar como uma águia se ficares apenas observando. Se não treinares, se não praticares incansavelmente, todos os dias, os teus voos, tu nunca conseguirás voar mais alto. O treino, a rotina, a consistência e a prática é o que dá o conhecimento, o fortalecimento, o aprendizado, a compreensão, para que tu possas trazer os teus sonhos para a realidade. Se não puseres em prática, mesmo sabendo como fazer, tu nunca conseguirás. Se não puseres em prática a tua vontade, o teu sonho nunca passará de um sonho, e tu continuarás apenas me observando. Esta realidade é apenas para aqueles que enfrentam os seus medos, que ousam não temer quebrar limites, crenças, conhecendo o que deve ser realmente conhecido. Esta realidade de voar cada vez mais alto é para aqueles que acreditam serem livres, que não se prendem a certezas, pois as certezas é que nos mantém nas jaulas. Eu busco esse voo livre em meio às incertezas. E quando tu tiveres esse conceito de treino, de prática, de acreditar, trarás a liberdade em teu coração. E poderás então adquirir qualquer forma que tu desejares, pois já não estarás mais apegado a nenhuma dessas formas. Serás livre, um pardal livre, que poderá se transformar, sim, na águia que você quiser, se essa for a tua verdadeira vontade. Apenas confia em ti, voa, entrega as tuas asas aos ventos, aprende o equilíbrio com eles. Tudo é possível, aceita os desafios, agradece pelas oportunidades em cada desafio. Compreende que os ventos tanto podem ir contra ti ou te ajudar
basta que tu os aceites na tua vida e no teu voo. Para aqueles que compreenderem tudo isso, poderão sim ser livres. Basta apenas acreditar. Basta saber onde querem chegar. Basta confiar na tua capacidade de aprender e ser feliz com a tua escolha, mesmo antes de veres o resultado escolhido acontecer. Isso é o voo da fé. Muito bonita essa metáfora. Quantas pessoas às vezes querem ser águias, mas nem conseguem levantar o voo, né? Fica olhando a grama do vizinho. É o que o Pardal falou, né? Nessa história. Ele olhava a águia, mas a águia veio e falou: você precisa colocar em prática, não ficar só olhando. Tudo na vida é assim. Tudo você precisa Primeiro, né? começar, né? Pode Sim, falar. primeiro nós precisamos, né, aceitar a nossa natureza e a natureza do outro, tá? Precisamos aceitar a nossa natureza. Tem até uma história muito bonita, curtinha, dá para a gente falar aqui antes do nosso oráculo, né? Que diz o seguinte: o mestre estava caminhando por um caminho e se deparou com um riacho. Um riacho que não tinha nem 1 metro de largura. Um riacho longo, mas muito estreitinho, não tinha nem 1 metro de largura. E disse que ele, caminhando pelo riacho, ele observou um escorpião no meio do riacho, se debatendo contra a água, tentando atravessar o riacho. Mas o escorpião ia se afogar, ele não conseguiria atravessar. Então o mestre, ele se ajoelhou, colocou a mão assim por debaixo da água, fazendo movimentos para tentar jogar o escorpião para o outro lado do riacho. Só que toda vez que ele tentava, o escorpião armava o bote e ameaçava picar, e o mestre tirava a mão. E ele fez 1, 2, 3 tentativas, e nisso passou um aluno dele, passou um discípulo dele. E ao ver o mestre fazendo aquilo, falou para o mestre: mestre, o que estás fazendo, né? E o mestre falou: ó, o escorpião está tentando passar para o outro lado e eu estou tentando ajudar o escorpião a passar para o outro lado. E o discípulo falou: mestre, você não está vendo que o escorpião vai te picar? Deixa o escorpião aí. Você não vai conseguir pôr ele do outro lado. Ele vai te picar, ele vai te machucar. Você pode até morrer. Deixa para lá o escorpião. Aí o mestre falou: a natureza do escorpião é se defender. A minha natureza é ajudar. Se o escorpião não muda a natureza dele, por que eu deveria mudar a minha natureza? E aí o mestre viu uma folha, pegou uma folha, 2 folhas, uma em cada mão, juntou as folhas, pôs embaixo do escorpião e jogou o escorpião do outro lado. Então, na nossa vida, né, é bem isso. Nós precisamos aceitar a natureza do outro, compreender que cada ser, cada animal, tudo que aqui consiste da mente de Deus. Então, tudo tem uma finalidade, um propósito, tudo tem a sua função. É como se fosse um quebra-cabeças, aonde as peças só se encaixam quando você exerce aquilo que você nasceu para ser. Então, nem você deve mudar a tua natureza. Você pode, sim, se aprimorar, você pode se lapidar, você pode crescer, você pode melhorar, mas você não deve mudar a sua natureza para deixar de ser o teu ideal, para corresponder ao ideal do outro, para ser aquilo que o outro te disse que você tinha que ser, para fazer aquilo que o outro acha que é certo ou que é errado. Não. Você tem que cumprir o teu propósito, a tua missão de vida, e a primeira coisa é você resgatar a tua identidade, saber quem você é e se alinhar com a tua natureza e respeitar a natureza do outro. Mas isso não impede você de alçar voos mais altos. O pardal nunca vai ser uma águia, mas ele pode sim usar os ventos a favor dele
para impulsioná-lo para voos mais altos, tá? Só que ele primeiro precisa acreditar, primeiro ele precisa praticar e ele precisa sair da gaiola. E muitas vezes, sim, porque a gaiola, ela é segura, é o lugar das certezas. A gente tem certeza que ali na gaiola, o pardal tem certeza que ali na gaiola, o pássaro, o gato nunca vai comer o pássaro. Ele está na gaiola, ele está protegido. Só que para você voar o voo da liberdade, você tem que se deparar com as incertezas. Você tem que estar aberto para as incertezas. É ali que mora a liberdade. Só que não é todo mundo que está disposto a voar no voo das incertezas. Então, muitos de nós ainda estão numa gaiola com a porta aberta, prisioneiros do próprio apego às certezas, prisioneiros do ego, prisioneiros da zona de conforto e não se permitem ser, nem exercer, nem fazer aquilo que eles vieram aqui para ser. Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão. Muitas vezes, segurança e conforto são opostos extremos. Você vai ter que escolher entre a segurança ou o conforto. Para você ter conforto, às vezes você não tem segurança. Para você ter segurança, muitas vezes você precisa sair da zona de conforto. Muito bem. E você que está aí ouvindo a gente no nosso Chá com os Anjos, quer participar ao vivo conosco? Então pede aqui para mim, ó, na parte de baixo, tem tipo uma câmerazinha. Se você se sentir tocada no seu coração, você quer participar aqui, ver uma mensagem que os anjos vão trazer para você, é só clicar aqui embaixo, que aí eu adiciono você. Vamos ver se... Então, professora Sônia, é muito engraçado, né? Porque muitas vezes nós rejeitamos, né, determinadas situações, né? E assim, resistimos, né, a determinadas situações. E eu costumo dizer que a resistência causa persistência. Eu sei que muitas vezes nós sofremos, eu sei que muitas vezes nós sentimos dor, mas nós precisamos ter consciência de que a dor, na maioria das vezes, é o nosso melhor professor. Porque a dor, a causa da nossa dor, na maioria das vezes, é uma grande lição. E também traz com ela a oportunidade da gente crescer. A questão é que quando a gente rejeita, né, isso e a gente não compreende, é como se a gente passasse pelas lições sem perceber as lições. E o que vai acontecer? Lá na frente, a gente vai levar outra rasteira. E vai doer ainda mais. E vai doer ainda mais. É igualzinho para quem já estudou, para quem estuda, é igualzinho numa escola. Você vai para a escola, você estuda o primeiro bimestre, aí você passou na prova. Estuda o segundo bimestre, aí você passou na prova. Aí você estuda o terceiro bimestre, e aí você não passou na prova, porque você não aprendeu a lição. Aí tem a segunda prova, você não passou na prova. Você ficou para exame. O que é o exame? O exame vai fazer a coletiva da matéria do semestre inteiro. E se você não passar, você vai repetir, é pior ainda. Na nossa vida, é a mesma coisa. As lições, elas vêm, mas as oportunidades da gente sair daquilo, da gente aprender, para a gente acessar essas oportunidades, a gente precisa compreender que quem nos aproxima disso é a dor. Porque a causa dessa dor é a nossa lição. A causa da dor é a nossa lição.
É o que eu preciso fazer diferente? É o que eu preciso me colocar de forma diferente? É o que eu preciso deixar de fazer? Ou o que eu preciso fazer? É uma atitude que eu preciso tomar? Ou que eu devia ter tomado e não tomei, mas que eu posso tomar daqui para frente? Tá? Preste atenção. Na grande maioria das vezes, a causa da sua dor é o seu professor que está te trazendo uma lição para você ir para um outro estágio, para um outro nível, para uma outra fase, tá? E ao compreender isso, você passa na prova e aquilo não se repete. Verdade. E aí, alguém vai querer entrar conosco aqui ao vivo? Hoje o pessoal tá Eu vou tímido, então, professor Carlos Magalhães. tá todo mundo já preparado para o feriado, tá Acho que tudo é. certo. É Todo isso. mundo preparado para o O feriado. pessoal já tá tímido. Eu vou, tá tímido. Eu vou fazer o seguinte hoje, eu não vou nem contar muito. Eu vou pegar aqui do meio, vou tirar uma carta aqui do meio. Tá bom. Pronto, vamos ver que carta que vai sair. Ó, Poder pessoal. linda essa Poder carta, hein? pessoal. Toda dourada. Poder pessoal. Poder pessoal. Vamos ver o que o poder pessoal tem a nos dizer aqui. Mas eu acho que tem a ver com o nosso tema hoje, hein? Poder pessoal. Poder pessoal. O que será que é o poder pessoal? Poder pessoal. Poder pessoal. Imagine o seu poder pessoal como se fosse uma força magnética capaz de atrair na sua direção tudo aquilo que você sempre desejou. Situações maravilhosas, pessoas, empregos, parceiros afetivos, dinheiro, finanças, tudo aquilo que você sempre quis e desejou. Acredite, a existência dessa força magnética é o que chamamos de poder pessoal. É a razão pela qual para algumas pessoas, tudo parece fluir com tanta facilidade e alegria, sem que precisem fazer tanto esforço, enquanto que para outras pessoas, por mais que se empenhem, por mais que se esforcem, sempre parece não terem sorte. Tudo parece acontecer mais lentamente e sempre recheado com tantas dificuldades. O nosso poder pessoal está profundamente relacionado com o nosso nível de energia. Você pode ter todo o poder do universo fluindo a seu favor e por seu intermédio, mas precisará estar em ressonância com a energia congruente com esse poder pessoal. Se você tiver um alto nível de energia, isso significa que você está tomando posse do seu poder pessoal, da divindade em você, o que lhe permitirá utilizá-lo para magnetizar na sua direção tudo aquilo que for necessário para a sua plena manifestação dos desejos, para o seu crescimento, para você ser semente e entrar nesse fluxo divino de abundância e prosperidade, criando assim a vida dos seus sonhos, satisfatória e cheia de bênçãos. No entanto, se você estiver a maior parte do seu tempo alinhado ou alinhada com um baixo nível de energia, por mais que você se esforce, as coisas sempre parecerão mais difíceis para você. É aquele caso que muitas vezes
nós falamos: não adianta, eu não tenho sorte. Quando não temos essa conexão suficiente para ativar o nosso poder pessoal, não somos capazes de realizar satisfatoriamente aquilo que nos propomos. Muitas vezes, até abandonamos os nossos planos pela metade, procrastinamos, como se nos faltasse força de vontade para levá-los adiante. Assim, a chave para o resgate do seu poder pessoal está em aprender a manejar a sua própria energia. É preciso que você identifique como você está utilizando a seu favor ou desperdiçando a sua energia e aprender a elevá-la ao nível que te conecte com a tua divindade, com o teu poder pessoal. Alguns exemplos de como desperdiçamos energia. Você pode desperdiçar a sua energia quando você mantém em sua vida hábitos nocivos e desgastantes. Alguns exemplos: julgar pessoas, criticar os outros, se condenar, se culpar ou condenar ou culpar os outros, se queixar constantemente, reclamar, tentar controlar a vida e muitas vezes a vida dos outros, manter diálogos mentais nocivos, alimentar a mente com verdades que só nos trazem sentimentos venenosos, beber demais, exageradamente, ou qualquer outro vício, gastar o tempo com atividades infrutíferas, como, por exemplo, assistir programas de televisão que só nos trazem o negativo ou que em nada nos acrescenta. E toda essa sorte de coisas que só servem para nos colocar numa vibração de baixa frequência, levando a nossa energia para o chão e impedindo que a gente se conecte com a divindade em nós e com esse fluxo divino de abundância universal. Por outro lado, você pode aumentar o nível da sua energia quando você medita, quando você lê livros que elevam a sua compreensão e consciência, quando você trabalha no seu autodesenvolvimento com práticas consistentes e rotineiras, quando você fica em contato com a natureza, quando você alimenta a sua mente com pensamentos positivos, quando você sente gratidão por sua vida e pela vida das pessoas, quando você deseja o bem para as outras pessoas, quando você fica grato ou grata pelo sucesso que você já obteve, suas conquistas, mas também pelo sucesso e conquistas dos outros. Se o seu poder pessoal ainda não lhe traz as realizações que você prospecta, isso significa que é importante que você ouça e reouça estas dicas e que você se torne consciente das maneiras pelas quais você vem desperdiçando a sua energia. Abra mão de hábitos que limitam a sua capacidade criativa, pois existem forças angelicais ao seu redor neste exato momento, querendo te ajudar para que você recupere o seu poder pessoal,
Você é um ser divino, poderoso e suficiente para criar as mais belas manifestações de vida. Esta é a sua oportunidade de compreender para poder manifestar esse poder e criar uma nova vida para você, para as pessoas que você ama e para as pessoas que te amam. Acredite, renasça, desapegue do velho, solte, abençoe e deixe ir tudo aquilo que um dia te afetou ou que ainda te afete. Abençoe e deixe ir, para que o novo possa entrar na sua vida. Seja você quem você verdadeiramente é. Acredite, você pode. Pois é. Tem tudo a ver com o que a gente falou sobre a metáfora, sobre o poder pessoal, sobre tudo. Não tenho nem o que falar, não tem nem. Depois dessa, é só refletir, gente. Exatamente. A gente poderia ficar aqui uma eternidade falando as mesmas coisas. Uhum. Mas eu falo constantemente, para mim também foi difícil. Foi difícil até eu perceber que era muito simples. Uhum. Gente, é uma questão de consciência. É uma questão de consciência. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu gosto de temas que levam as pessoas, às vezes, à contradição e até a ficarem incomodadas com o que eu falo. Mas eu vou dar um exemplo aqui para trazer uma reflexão para vocês. Imagine você, né, neste momento, Deus o livre, um ente querido seu, ser internado e ser diagnosticado com uma moléstia não desejável, a qual ele pode ou ela pode correr risco de vida. Claro que no primeiro momento a nossa energia vai lá no chão, não vai nem no chão, vai lá no inferno, né? Porque você chora, você desespera. Ok. Mas por quanto tempo manter essa energia? Veja bem, Sônia, nós precisamos ser conscientes. Eu acredito em energia. Por quê? Porque eu tenho várias experiências na minha vida, na vida dos meus clientes, né, de transformações milagrosas a partir do manejo da energia, né? E se tiver cliente meu aqui, me conhece, sabe, eu tenho clientes aí, eu tenho clientes recentes, mas eu tenho clientes que estão comigo há 7, 8 anos, né? Então, tanto cliente de terapia individual, como cliente de terapia em grupo ou em mentoria. Então, eu acredito em energia, mas vamos deixar esse negócio de energia de lado. Aí vamos pensar o seguinte: você tem um ente querido numa cama de hospital, passando por um momento muito difícil. Bom, ele já está passando por um momento muito difícil. Você acredita, e eu imagino, que para você ficar triste e ter uma quebra de energia, é porque você considera e gosta daquela pessoa, e aquela pessoa também gosta de você. Aí eu te pergunto, você acredita que você ficar triste, chorando, se desesperando, vai contribuir positiva ou negativamente para a recuperação daquele ente querido? Porque ele gosta de você, ele já está mal. Ou ela já está mal. Ao saber que você está preocupado, que você está triste, que você está tomando remédio, que você não dorme, você acha que isso vai ajudar aquela pessoa? E pior, tem outras pessoas no cenário que também já estão tristes pelo fato que está acontecendo com aquela pessoa que está no hospital. Só que agora vão ficar tristes também. Por exemplo, digamos que quem está no hospital é sua mãe e digamos que você tem filhos. Como você acha que os teus filhos vão se sentir ao te ver para baixo, ao te ver chorando? Então, gente, isso é uma questão de ter consciência. E não estou nem falando da energia, eu estou falando de uma coisa lógica. Poxa vida, se você
fica triste, as pessoas que te amam vão ficar tristes. Uhum. Vai ficar aquele bololô de tristeza e a outra pessoa emocionalmente. Gente, a gente precisa compreender que o nosso emocional, ele atua diretamente no nosso sistema nervoso autônomo, no sistema simpático e parasimpático. Amígdala, pituitária, que produz hormônios, que produz químicas que vão para o nosso sangue, que podem tanto potencializar a nossa imunidade, como podem diminuir a imunidade ao ponto daquele mal que a pessoa tem aflorar ainda mais forte. Porque se você cria no teu organismo um ambiente ácido, o ambiente ácido ele é propício para nascer todo tipo de coisa ruim. É igual uma piscina. Não sei, vocês já viram piscina, água branquinha? Pois é, limpinha, sempre limpinha. Eu tenho piscinas. Mas é o seguinte, a gente tem que cuidar da água. E o que é cuidar da água? É manter o pH e a alcalinidade. A acidez tem que estar em equilíbrio. Porque se você deixa ela destampada e chover, o simples ácido da poluição que está no ar, juntando com a água da chuva, no dia seguinte a tua piscina está verde. E se você deixar, no dia seguinte, nasce até bicho lá dentro. Porque a água se tornou ácida. Gente, o nosso organismo tem sangue, é 75% água. De 70% a 75% água. Então, nós podemos escolher ter uma alcalinidade de forma neutra, né? A ter uma neutralidade, né? Ou um sangue alcalino, ou então um sangue ácido. Tá? E o principal para isso, claro que bebida influi. Você não vai dar bebida alcoólica para alguém que está numa cama de hospital tomando remédio. Por quê? Porque você vai envenenar o sangue. Você não vai dar fritura. Né? Eu acho que você já, se nunca tiveram no hospital, vocês já devem ter visto alguém que vem aquelas comidinhas sem sal, aquela coisa sem graça. Exatamente. Que é justamente para que não tenha acidez no sangue. Agora, não é só isso. Não é só a bebida, não é só a comida. E os pensamentos? E os sentimentos? Gente, esses dias teve vocês devem ter ouvido falar, teve aí um atentado nos Estados Unidos, uma coisa absurda, onde uma pessoa, infelizmente, devia ter alguma patologia, e assassinou 21 pessoas, sendo dessas 21 crianças, acho que até 12 anos, e duas professoras. Uma dessas professoras era casada e tinha 4 filhos. Gente, o marido dessa professora morreu 2 dias depois. Um infarto fulminante. Por que vocês acham que ele morreu? Emocional, gente. E vocês ainda duvidam que o emocional nos envenena? O simples ato da gente reclamar, o simples ato da gente se preocupar, aumenta na nossa adrenal o cortisol e o sulfato de deindropiandrosterona. Vou repetir para você pesquisar. Cortisol e sulfato de deindropiandrosterona. Aumenta o nível disso e vai para o sangue. Claro que o cortisol e o sulfato de deindropiandrosterona é maravilhoso para o nosso organismo. Ele tem a função benéfica, mas quando ele é produzido em quantidades maiores do que as necessárias, por conta de reclamação, por conta de mimimi, por conta de tristeza, por conta de estresse. Exatamente. O que acontece? Ele vai para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, a camada de revestimento dos nossos vasos se chama endotério. E o endotério produz o óxido nítrico. E quando o endotério é afetado, o óxido nítrico, ele tem uma baixa, ele sofre uma baixa. E produz isso em pequena quantidade. E ao produzir isso em baixa quantidade, ocorre uma síntese metabólica no nosso organismo, onde começa a acontecer um monte de porcariada. Nós podemos engordar demais, nós podemos ter diabetes, nós podemos emagrecer demais. Se nós tivermos genética
de diabetes, de colesterol, de tudo isso vem à tona. Nós podemos ter um AVC, nós podemos ter, que nem aconteceu com esse rapaz aí, com esse rapaz. Tá? Agora, onde estava a consciência? Ok, é muito triste perder a mulher. Só que agora os filhos perderam o pai e a mãe. Até então só tinham perdido a mãe. Agora perderam o pai e a mãe. Então nós precisamos ter essa consciência que o nosso emocional, ele é responsável pela produção de hormônios que podem colocar em homeostasia o nosso sistema nervoso central, aumentando a nossa imunidade, e isso se faz a partir de práticas, Eu, faz uns 8 anos, que eu não tenho uma gripe, e eu não sou melhor do que ninguém. E eu não me cuido, só tomo coisa gelada, com bastante gelo. Mas por quê? Por conta do emocional. Porque o emocional, ele equalizado, o que ele faz com você? Ele aumenta a tua imunidade. Porque ele mantém o teu sistema simpático e parasimpático equalizado. É como se tivesse uma porta. E aí o que entra... Porque, gente, vírus entra toda hora. Né? A pessoa tosse do teu lado, você pega a coisa, passa no rosto, passa no olho, toda hora entra. A questão é que se você tem um sistema alcalino, você consegue, os teus anticorpos conseguem combater aquele problema, aquela doença, aquele intruso, de forma muito mais eficaz. Tá? E no caso de uma doença no hospital, por exemplo, a doença já está ali, tudo bem, mas se você tem um sistema mais forte, você precisa de menos medicamento, você consegue se restabelecer mais rapidamente. Tá? Então, eu não estou falando aqui de energia, eu estou falando apenas parte científica. Agora vamos falar de energia. Imagine que aquele ente querido faleceu. E imagine que onde ele está, ele consiga ter acesso ao que está passando aqui. Por quanto tempo você vai ficar com a energia embaixo? Você acha mesmo que onde ele estiver, ele vai conseguir seguir adiante, vendo você naquele estado? Eu sempre falo o seguinte, trazendo aqui para pai ou para mãe. Digamos que a tua mãe faleceu. Olha, se onde ela estiver, ela gostar de te ver triste, então ela não merece a tua tristeza. Agora, se ela ficar triste por te ver triste, para que você vai ficar triste? Então, das duas formas, você tem que elevar a tua energia o mais breve possível. É difícil? Sim, é difícil. Mas você tem que praticar. Porque os outros estão aí. Ô Sônia, eu interpreto que a morte só existe para uma coisa. Para nos ensinar a cuidar melhor de quem está aqui, de quem fica aqui. E cuidar melhor de quem fica aqui não é ficar com mimimi, não é ficar sofrendo, não é fazer os outros sofrerem. Porque os outros amanhã também vão embora. Então, já que você não cuidou bem daquele que foi, e você se arrependeu, então agora, foca naquele que ficou. Como se você soubesse que sábado agora ele vai morrer. Como se você soubesse. Como que você agiria com as pessoas à tua volta se Deus chegasse para você e falasse, olha, fulano de tal, sábado vai morrer, mas não conta nada para ele. Como que você agiria a partir de hoje com aquela pessoa? Pois é, eu não sei se vai ser sábado. Eu não sei se vai ser daqui um mês, daqui 10 anos, daqui 50 anos, ou daqui um segundo. Daqui um segundo. A morte só existe porque a gente não sabe viver. A minha mãe morreu. Vou dar um exemplo. Minha mãe morreu. Aí você pega, fica lá em depressão, vai no médico, toma remédio, sai do emprego, briga com a mulher, perde o casamento, os filhos entristecem, tal. Legal. Aí, passa tudo aquilo, 4, 5, 6 meses, 8 meses, já passou, pronto, já passou. Aí um dia o meu pai me liga, fala, filho, estou precisando falar com você. Você pode vir aqui. Ah, pai, agora não dá. Ah, depois a gente conversa, agora eu não estou podendo, não. O que eu aprendi? O que eu aprendi, gente? A gente tem que ter essa consciência. Bom, isso é o que eu acredito, tá? Então, eleve a sua energia.
Vibre gratidão por tudo que você é, por tudo que você tem, por tudo que você já conquistou. Se você não tiver motivo nenhum para sentir gratidão, olha para as pessoas bem-sucedidas e, ao invés de falar mal delas, ao invés de invejar, vibra gratidão por elas. Porque se você tivesse um filho bem-sucedido e alguém vibrasse gratidão por ele, você iria agradecer. E aquelas pessoas são filhos de alguém. E você vai ver, a sua vida vai se transformar. E vocês que estão conosco, aqui ao vivo, eu queria falar para você disso que o professor Carlos Magalhães, você quer um exemplo? Vai lá no meu story aqui da Rádio Luz Radiônica, vê o que eu coloquei, que eu postei lá da tartaruga. Aí você vai entender, tenho certeza. Você viu o que tem lá no story, né? Sim, sim. Então, professor, Gratidão, gratidão, professora. Viu? Gratidão a todos. Ouçam de novo, assistam de novo essa live, compartilhem. Isso faz parte da semente, isso faz parte de elevar a energia. É uma plantinha que a gente vai plantando aqui e ali. Se o outro vai gostar, se não vai gostar, não é um problema seu, mas compartilhe. Faça a sua parte, né? Haja para com o outro como você gostaria que agissem com você, numa situação inversa. Não custa nada, não custa nada. E você vai ver a sua vida se transformando. Gratidão a todos. Amor e luz e um ótimo feriado. Tchau, tchau. Um ótimo feriado. Tchau, tchau, gente. Qualquer coisa vocês assistem lá na playlist do canal do YouTube da Rádio Luz Radiônica. Tem todos os chás com os anjos. Beijos para vocês e um bom feriado. Tchau, tchau, Carlos. Para todos.